Livro de João, capítulo 3. Espero que todos nós já ouvimos falar. Amém? Amém. Livro de João, capítulo 3. Vou citar duas histórias bem rapidinho e fazer uma comparação para que a gente possa entender. Porque a palavra de Deus a gente sempre, quando lê, quando medita, como já foi falado, a gente sempre lê muitas das vezes isoladamente. Mas a palavra de Deus ela é única, ela está ligada. Não são 10 histórias, não são 66 histórias separadas, nós conhecemos 66 livros, mas são uma única história que aponta para uma única pessoa, que é Jesus. Então, cada história que é contada na Bíblia está apontando para Jesus. Cada história que ela é contada, que Jesus conta, que João, que Lucas, que Mateus vai contar, sempre está ligada. Não são histórias desunidas ou separadas. Amém? E a palavra de Deus vai dizer o seguinte, no livro de João, capítulo 3, a partir do verso 1. Amém? Amém. Diz assim, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Amém? Amém. Verso 3. E Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Verso 5. Respondeu Jesus: na verdade te digo que aquele que não pode entrar no reino, verso 5. Respondeu Jesus: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém? Uma história que todos nós já ouvimos falar. Só que tem alguns detalhezinhos aí que chamam a atenção. Olha só. A primeira coisa é já no verso 1, que vai dizer o seguinte: vai falar quem é este homem. Ele era fariseu, era um dos principais da sinagoga, né? E era príncipe dos judeus, ou seja, ele era um dos maiorais. Não era um servo qualquer, não era um empregadinho, ele era um dos tops lá da época. Hoje em dia seria praticamente o presidente, o pastor. Então, não era qualquer homem que estava ali. Então, este era Nicodemos. Amém? E aí, é interessante, o verso 2, pelo seguinte fato. Vai falar o horário que Nicodemos foi falar com Jesus. E que horário foi? À noite ou o turno. Então, veja, o verso 1 vai descrever quem era. O verso 2 vai dizer o turno. Ele foi falar com Jesus à noite. Jesus estava lá no cantinho dele esperando Nicodemos ir falar com ele. Porque Jesus, ele sabia de tudo. Aí olha só que interessante. Nicodemos tem um encontro com Jesus, não é assim? Sim. E Jesus vai dizer: Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito. Mas a gente conhece a história, a gente sabe que Nicodemos não entende o que Jesus quer dizer, não é assim? Jesus vai continuar falando com Nicodemos. Só que é interessante, porque quando a gente compara a história de Nicodemos, isso é no capítulo 3. Sim ou não? Amém? Amém. Preste atenção para você entender. Olha só.
O livro de João, que nós lemos agora, no capítulo 3, vai falar a história desse homem chamado Nicodemos. Aí quando a gente vai para o capítulo 4, que é o capítulo seguinte do mesmo livro de João, ou seja, João escreve o capítulo 3, contando a história de Nicodemos, que Nicodemos tem um encontro com quem? Com Jesus, não é assim? É a história que nós estamos falando. E aí se termina a história de Nicodemos, e aí começa a história do capítulo 4 de quem? Da mulher samaritana, que nós também conhecemos, sim ou não? Sim. Ou seja, é uma continuação, não é outra história totalmente desligada, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? Nós vamos ler, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 4, verso 1. Vai dizer o seguinte, ó, a partir do verso 4 também, para adiantar. João capítulo 4, verso 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus estava indo para onde? E deixou, verso 3, e deixou a Judéia e foi para outra parte da Galiléia. Ou seja, Jesus estava indo para a Galiléia, só que ele se fez importante passar por Samaria. Aí vai dizer o verso 5, ó. Pois foi a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Verso 6, e estava ali a fonte de Jacó, Jesus. Ou seja, mais uma vez Jesus estava num lugarzinho lá, esperando a visita de uma pessoa. Veja só a semelhança. E o verso 6, continuando, e Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, que era-lhe quase a hora sexta. Para a gente, a hora sexta é meio-dia, tá? Quando a gente traduz para o nosso horário, é meio-dia. Como que funciona isso, para que a gente entenda? Para os judeus, o horário, o calendário, o horário, o relógio deles, era primeira, segunda, terceira e quarta vigília. E no horário aqui vai dizer que é hora sexta. Como é que funciona a hora sexta? A primeira hora começa de 7 horas da manhã. Então vamos lá. Ó. Primeira hora, 7 horas. Segunda hora, 8 horas. Terceira hora, 9. Quarta, 10. Quinta, 11. Sexta, 12. Então era 12 horas pra gente, tá certo? Então, Jesus, mais uma vez, ó, comparando, aqui nos primeiros versículos vai falar que Jesus estava indo para Samaria, em um local apropriado que era um poço, esperando a visita de alguém, que a gente vai ver lá na frente, mas os irmãos já sabem. E aí vai dizer o horário mais uma vez, que horário era? Meio-dia. Amém? Amém. Aí continuando a história, olha só. Jesus vai falar com a mulher samaritana, não é a história que nós conhecemos. E aí no verso 10 vai dizer, ó, e Jesus disse-lhe, se tu conheceres o dom de Deus, a quem o que te diz, dá-me de beber, e tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Veja só, aí o verso 14, ó. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. Amém? Amém. Aí, para que a gente possa entender a ligação de um com o outro, eu vou ler o verso 18. Amém? Diz 18. Amém? Diz assim, ó. Porque tiveste 5 maridos e o que tu tens agora não é teu. Isto disseste com verdade. Amém? Então veja, no início do capítulo 3, vai falar a história de quem? De Nicodemos, que era um homem judeu, fariseu, era um dos principais da sinagoga. Descreve quem era o homem.
E aí no verso 18 do capítulo 4 que nós lemos, também Jesus vai se encontrar com uma pessoa, só que agora não é um homem, é uma mulher, mas que descreve também quem é ela. Era uma prostituta, no nosso linguajar, que tinha vários maridos e o que ela estava também não era dela. E aí é interessante porque Jesus estava esperando pela visita de Nicodemos, assim também como estava esperando a visita de quem? Da mulher samaritana. Só que o encontro que Jesus tem com Nicodemos é que hora? Durante a noite. Por que é durante a noite? Aí Jesus também tem um encontro com uma mulher que aí vai dizer o horário, que é que horas? Meio-dia, ou seja, pela manhã, quando está o sol quente. Aí é interessante, sabe por que essa história? Porque elas estão ligadas. Porque, sabe por que Nicodemos vai encontrar com Jesus praticamente durante a noite? Quando está tudo escuro, quando está todo mundo dormindo, não tem ninguém acordado, porque pegaria mal para Nicodemos se encontrar com Jesus. Jesus, ele sempre estava batendo de frente com os fariseus. E aí imagina aí, Nicodemos sendo o chefe deles, indo agora acreditar que Jesus era o Messias. Então, ia pegar mal para Nicodemos. Aí Jesus vai encontrar com a mulher samaritana, que horário? De manhã, quando está todo mundo acordado. E aí, qual a comparação que eu posso comparar? Nicodemos e essa mulher. Pegaria mal para Jesus, para Nicodemos se encontrar com Jesus. E para Jesus se encontrar com a mulher, pegaria mal ou não? Jesus está no meio-dia, sozinho, com uma mulher que era vista e conhecida como uma mulher prostituta. Mas Jesus, ele não liga com isso e vai durante o dia. Mas poderia pegar mal para ele, mas ele vai durante o dia se encontrar com essa mulher. Aí é interessante porque essas duas histórias, não só por isso, mas a palavra de Deus vai dizer que, comparando esses dois, Nicodemos e a mulher samaritana, que ambos quiseram se encontrar com Jesus. E os dois se encontraram com Jesus, mas o fim da história dos dois foi diferente, porque nós conhecemos a história. E a palavra de Deus vai nos mostrar que quando Jesus se encontra com Nicodemos vai ouvir sobre a água, sobre nascer de novo, sobre o Espírito. Mas Nicodemos não dá ouvidos. E aí a mulher também vai se encontrar com Jesus e ela vai falar o quê? Jesus vai dizer o quê para ela? Se você beber da água que eu lhe der, vai formar uma fonte de água viva. Então, veja a diferença. É interessante essa questão da fonte, porque Jesus não estava dizendo que é igual como nós tomamos um copo de água. A gente pega um copo que está aqui fora, um garrafão, uma garrafa, e qualquer coisa que seja. A gente pega algo que está fora, a água está fora do nosso corpo. E a gente traz e bebe, não é assim? Quando a gente está com sede, sim ou não? Sim. Só que quando eu pego a água que está fora e coloco para dentro, eu vou tornar a terceira. Eu estou pegando a água que está fora e coloco para dentro do meu corpo. Mas Jesus está dizendo para a mulher que vai nascer dentro dela uma fonte de água. E a fonte ela é diferente porque a fonte a gente não pega a água e joga para encher a fonte ou um tanque. Na fonte ela já sai a água abertamente. Não precisa ninguém estar colocando água lá igual um tanque, igual uma caixa de água. Então Jesus está dizendo, se você provar do Espírito, se você tiver o Espírito, eu estiver dentro de você, você vai jorrar água. Você vai jorrar o quê? Vida. Então, isso é interessante. Isso de um dos dois. Só que é interessante, não só por isso, essas duas histórias, mas sabe por quê? Quando eles escutam os dois falando de Jesus, e ambos, um dá ouvido e o outro não dá ouvido, que escuta de Jesus. Mas é interessante, sabe por quê? Para a sociedade, para as pessoas daquela época, para mim e para você, a pessoa mais preparada
para falar de Jesus, anunciar Jesus, receber o Espírito Santo, seria Nicodemos. Sim ou não? Porque se a gente for pegar hoje em dia, quem é mais preparado para ser pastor? É quem conhece a palavra de Deus, é quem jejuma, quem ora. Sim ou não? Sim. Na sua mente e na minha mente é assim que funciona. E na mente das pessoas daquela época também era dessa forma. Para receber, a primeira pessoa a receber o Espírito Santo, anunciar Jesus como Messias, porque Jesus ainda aqui, nesses 2 capítulos que nós estamos lendo, Jesus ainda não era conhecido como o Messias. Jesus ainda não estava sendo conhecido como o Filho de Deus. Ele não estava anunciando para todo mundo abertamente que ele era o Cristo. Então, para as pessoas, talvez, daquela época, Nicodemos era a pessoa mais apropriada para fazer isso. Mas ele quis fazer? Não. Ele não quis. Aí Jesus escolhe quem? Uma pessoa que para a sociedade não valia nada, que era uma prostituta. Mas ela dá ouvidos ao que Jesus fala e ela é a primeira pessoa, se você continuar lendo a história de João 4, veja comigo, no verso 29, ó. Vinde, isso é ela que está falando, ó. Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Ou seja, ela fez algo que Nicodemos não fez. Ela proclamou, anunciou ao mundo, começou a anunciar ao mundo o quê? Que Jesus era o Cristo. Então veja que a fonte que Jesus falava começou a jorrar na vida dessa mulher. Então veja a semelhança de um para o outro. Um era o maioral, um era desprezado. Um quis se encontrar com Jesus porque pegaria mal, mas a ela não se preocupou. Jesus não se preocupou com isso e se encontrou com ela. E ela teve a vida mudada. Amém? Então, esta é a diferença de Nicodemos para a mulher samaritana. Então, para mim e para você, funciona da mesma maneira. Jesus, ele quer me usar, ele quer te usar, quer que eu e você tenhamos essa fonte de água viva. Mas eu preciso querer. Porque Nicodemos, ele não quis. A mulher quis que a vida dela fosse transformada. E muitas das vezes, para que eu possa encerrar, a gente se preocupa muito em vir à igreja, em que as pessoas vejam que eu sou diferente, que eu uso uma camisa de manga longa, uso gravata, uso paletó. A gente se preocupa muito em as pessoas do mundo verem que nós viemos todos os dias, viemos aos domingos, viemos às quartas, enfim, para a igreja. A gente liga muito para que as pessoas vejam que eu ando com a Bíblia, para mostrar que eu sou crente. Mas em nenhum momento a gente vai ver na Bíblia Jesus dizendo que habita em templos feitos por homens. Mas pelo contrário, a palavra de Deus vai dizer na sua palavra, no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, que o Espírito Santo, ele habita no nosso corpo, não é em corpo, em templo feito por homens. Porque ele vai dizer, ó, não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, veja que a nossa vida, ela não tem que ser moldada, tem que ser pautada em vir à igreja. Mas a nossa vida, a todo momento, Cristo está nos ensinando a ser igreja. Porque o que vai conquistar as pessoas, o que vai trazer as pessoas para a igreja, para Cristo, não é eu vir à igreja, mas eu ser igreja. O que é que o irmão está querendo dizer com isso? Não estou entendendo não. O que é ser igreja? É ser diferente. Porque se eu vejo alguém precisando de comida, e eu digo, ó, vou orar por você, isso não é ser igreja. Se eu tenho condição, se eu posso pagar um prato de alimento para aquela pessoa que está precisando, então eu tenho o dever de fazer isso. Porque aí eu estou sendo
isso é apenas um exemplo. Mas eu preciso todos os dias fazer a diferença. Se eu não deixar a palavra de Deus entrar dentro da minha vida, eu estou agindo como Nicodemos. Eu reconheço que Jesus é Cristo. Eu reconheço que Ele faz milagre, eu reconheço que vai ter céu e inferno, mas eu não vou conseguir entrar no céu. Porque o que vai fazer eu entrar no céu, o que vai fazer a diferença na minha e na sua vida, é ter essa fonte, é ter Jesus jorrando dentro da nossa vida. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.